Boa noite, que a paz de Deus exceda todo o nosso entendimento nesses dias. Estamos vivendo dias difíceis, onde a estatística está aumentando com o número de mortos entre as nações, mas a igreja precisa se levantar, pois temos uma promessa de que o próprio Filho de Deus edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Isso nos enche de esperança, isso acalenta os nossos corações do que as nações nesses dias estão enfrentando, mas é mistério que isso aconteça nos últimos dias. Todavia nós precisamos estar debaixo dessa palavra e submeter totalmente a orientação das Escrituras nesses dias. Então eu quero encorajar todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que fazem parte dessa comunidade, a estar unidos na mesma fé, na mesma esperança. E eu gostaria também de orientá-los, porque nós estamos tendo mudanças extraordinárias, a qual nós de uma certa forma não estávamos preparados, devido à epidemia que tem assolado as nações. Então nós precisamos fazer uma adequação, uma reorganização no nosso sistema de culto, e hoje de forma online é onde você está podendo nos assistir. Mas eu quero encorajá-los a viver em comunhão. As Escrituras diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E viver em união não é apenas estarmos numa localidade ou num prédio em si, mas eu penso que comunhão também não é apenas estarmos juntos nesse sentido, porque hoje as pessoas conseguem dizer estamos juntos, mas eu penso que comunhão ou unidade é muito mais profundo a proposta de Deus em relação a isso. Então eu acredito que comunhão é nós andarmos de uma certa forma com a nossa própria vida em entranháveis afetos. E o mesmo salmista vai dizer que deste lugar o Senhor ordena a bênção. Então mesmo você aí no conforto da sua casa, você pode viver em comunhão, e nós podemos estar em unidade, porque estamos em volta de Cristo. Ele é a nossa pedra fundamental nesses dias. Então que nós não venhamos nos alarmar com as notícias, mas que nós possamos sim nos precaver, nos submeter às autoridades constituídas por Deus. Todavia que nós possamos verdadeiramente lembrar das palavras que nos edifica, que nos encoraja, que nos exorta. Então eu quero convocar toda a comunidade nesse tempo para que nós possamos entrar neste lugar de solitude, que possamos verdadeiramente unir mais os nossos corações, tirar um pouquinho o olhar de nós mesmos e poder olhar um pouquinho para o outro. Olhar também para as outras nações. Nós já estávamos de uma certa forma anunciando isso. Levantai os olhos e vê. Então, como sacerdote nesses dias, nós possamos ir mais além de nós mesmos. E eu gostaria de continuar falando a respeito daquilo que já estamos tratando há algum tempo, que é falar sobre a advertência acerca das consequências fatais da imaturidade. Já trouxemos aqui muitas palavras a respeito disso, mas nós vamos permanecer falando nesses dias. E semana passada nós já entramos e nós vamos continuar aqui falando sobre pessoas imaturas correm o perigo de abandonar a fé. Então eu quero convidar, mesmo você aí na sua casa, a abrir as Escrituras em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 13, que diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é
inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Sabe, irmãos, na realidade, amadurecer é ser mais próximo que pudermos com Jesus. Ainda que nessa vida não venhamos alcançá-lo em plenitude, mas tendo esperança de que em glória chegaremos até ser dia perfeito. O Senhor tem enchido o meu coração de peso nesses dias em nós falarmos a respeito disso. Por quê? Porque eu acredito que o retorno do Messias, o retorno do nosso noivo está mais perto do que nós possamos imaginar. Os noticiários revelam isso. Os dias em que nós estamos vivendo revelam essa verdade. Então eu acredito que é justamente num tempo como esse, e o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a nossa fé está mais perto de quando nós aceitamos, ou a nossa salvação está mais perto de quando nós aceitamos a fé. Então eu penso que é muito importante nós retratarmos isso, porque eu acredito que o nosso Jesus não vai casar com uma mulher imatura, mas Ele procura uma mulher madura nesses dias. Então nós convocamos o corpo de Cristo a compreender esta mensagem, para não correr o risco de permanecer imaturo, ao ponto nos dias que ainda estão por vir, a qual nós estamos vivendo prenúncios ou princípios de dores, a ponto de que algumas pessoas vão, infelizmente, de uma certa forma, se revoltar contra Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde as pessoas não podem mais sair das suas casas, as pessoas não podem mais se locomover em lugares públicos, e nós já percebemos como isso no nosso dia a dia nos afeta. Se nós não buscarmos pela maturidade nesses dias, nós vamos sofrer, por não compreender um lugar maior de entendimento e graça da parte de Deus, aonde nós devemos nos mover. Então eu julgo ser importante, e quando nós olhamos para as Escrituras, e nós já estamos falando desse assunto já alguns domingos atrás, então eu não quero voltar sobre tudo que já falamos, mas eu quero tentar pontuar a partir desse versículo que nós lemos de Hebreus no capítulo 5, versículo 13, utilizando de uma metáfora alimentícia que prossegue nos versículos 13 e 14. E se você estiver com as Escrituras, você pode fazer uma análise aí onde você está, que o versículo 13 desenvolve a ideia do leite, que aponta para a imaturidade. Logo o versículo 14 nós vamos ver que traz a ideia de um alimento sólido, que nos leva a compreender a maturidade. Então precisamos entender bem essa transição, sem perder Cristo de vista, pois foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos entender essa transição, e eu gostaria de chamar a sua atenção que não é pecado ser imaturo. Na realidade, o que consiste o pecado é nós não exigirmos de nós mesmos responsabilidade mediante ao que estamos ouvindo, porque as Escrituras dizem que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ora, se eu estou ouvindo a palavra de Deus, logo eu preciso ser responsivo. Eu preciso organizar a minha vida numa cosmovisão bíblica e alinhar a minha vida sobre aquilo que Deus está falando, principalmente nesses dias. Sabe, quando o Senhor Jesus vai retratar esta questão do homem tolo e também do sábio, Ele vai falar sobre os fundamentos.
E ele vai dizer que o homem sábio é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Logo, o tolo é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Na realidade, ele está falando de fundamento, ele está falando de pessoas que estão sendo desenvolvidas e que estão fundamentando a sua vida sobre a rocha. Então, que nós possamos nos atentar neste tempo, principalmente nos dias em que nós chamamos hoje. E o próprio autor de Hebreus vai dizer que quando nós ouvirmos a voz de Deus, nós não devemos endurecer os nossos corações. Há algumas palavras que se destacam aqui no versículo 13 e eu gostaria de chamar a sua atenção. Uma delas é: alimenta-se de leite. A ideia aqui é o hábito de se alimentar aprendendo a mesma coisa por muitas vezes, mas sem qualquer tentativa de crescimento e aprimoramento. Veja bem, até mesmo os adultos bebem leite, mas a ideia que o autor aqui de Hebreus está querendo trazer é que o leite não é uma das nossas cadeias alimentar de maior necessidade, mais aqueles que alcançaram já a maturidade. Mas ele está dizendo que a ideia do leite ainda é para pessoas inexperientes, que estão no processo de desenvolvimento. Então nós precisamos entender, porque o autor aqui, ele quer avançar, ele quer ir mais além. Mas infelizmente, por causa da incapacidade de algumas pessoas de ouvir, e logo ouvir, nós sabemos que aplica também sobre a obediência. A palavra no original é chamar, que ao mesmo tempo é ouvir e obedecer. E é justamente sobre isso que estamos falando, porque uma pessoa madura é aquela que se desenvolve ao ponto de obedecer aquilo que está ouvindo, aquilo que está recebendo da parte do Senhor. E já uma pessoa imatura, ela ouve por muitas vezes, ela está recebendo um alimento, mas infelizmente por causa da sua inexperiência, ela acaba desprezando a palavra, da qual essa própria palavra não consegue fazer com que encontre um lugar no seu caráter, a ponto de ser desenvolvido. Então, se nós cairmos no hábito da mediocridade, nunca seremos capazes de sermos desenvolvidos espiritualmente, pois de alguma forma nós ficaremos estagnados. Eu lembro que domingo passado nós falamos a respeito da mulher de Ló, e o próprio Senhor Jesus vai trazer esta mensagem dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Então existe uma mensagem específica desse tipo de pessoa que nós devemos antenar ou observar, porque a mulher de Ló de alguma forma recebeu uma palavra de orientação do que estaria acontecendo, mas havia uma palavra: não olhe para trás, porque a ideia de olhar para trás é desejar o que ficou, sem entender da proposta que nos foi dada. Logo, as escrituras vai revelar que ela se tornou uma estátua de sal, isso ela ficou estagnada, não ficou nem mesmo no lugar aonde havia o juízo de Deus, e nem tampouco conseguiu alcançar a proposta de Deus. Então eu quero chamar sua atenção para esta realidade, que eu julgo ser muito importante. Dizemos a todo tempo que, e eu ouço isso, as pessoas dizendo que não estou entendendo nada, mas uma das coisas que me pegam é que, por vezes, eu observo que essas pessoas que dizem: não estou entendendo nada, eu leio a palavra, não consigo entender, mas infelizmente também não fazem nada para entender. Logo, quando nós olhamos para as escrituras, Daniel, no capítulo 8, a partir do versículo 15, nós vamos ver ele recebendo uma visão da parte de Deus. Logo ele vai dizer: eu apliquei meu coração em entender. Isso é, houve um custo. Ele gastou tempo, ele gastou força
para compreender a visão que ele havia recebido da parte de Deus. E logo no capítulo 9, dos versículos 2 ao 4, nós vamos ver esse mesmo Daniel olhando para as Escrituras, lendo o profeta Jeremias, e ele começou a compreender sobre aquilo que ele estava recebendo da parte de Deus. Então nós não temos desculpas. Por mais que você lê as Escrituras e não consegue ter uma compreensão clara, mas às vezes você não está conseguindo entender porque você não consegue ir mais profundo, porque lhe falta responsabilidade. A proposta minha aqui não é fazer você ficar ofendido, mas é provocar você a ponto de você ficar desconfortado com as Escrituras. Porque inicialmente a minha proposta de trazer essa mensagem é falar o quanto nós somos preguiçosos. E nós precisamos assumir isso. Isso é uma das coisas que o Senhor tem trabalhado dentro de mim. Então eu quero também, junto com vocês, nós assumirmos uma responsabilidade de avançarmos e não ficarmos preocupados apenas com a nossa salvação, mas saber que existe um grande sumo sacerdote, um homem, um judeu, à direita de Deus Pai. E não é sobre o que ele fez, mas é sobre o que ele está fazendo. Logo, nós vamos ver também uma outra palavrinha no versículo 13 que se destaca, que é a palavra inexperiente. A palavra inexperiente, ela é muito produtiva para nós neste requisito da mensagem, porque ela fala a respeito ou traz a ideia de alguém que não tem habilidade. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque eu fiquei pensando, imagina alguém dizer que é um jogador, talvez até profissional, mas não tem habilidade. Eu não consigo entender uma pessoa que se diz ser profissional numa determinada área, porém não tem habilidade. Imagina uma pessoa dizer, Marcelo, que joga um futebol ou que é um jogador, e você dá uma bola e ele não conseguir dominar aquela bola, então logo é uma pessoa totalmente inexperiente. Imagina um médico que se diz ser médico, mas não tem habilidade com seus pacientes. Imagina um dentista dizer que é dentista, mas não ter habilidade nenhuma com o seu paciente no seu consultório. Provavelmente alguém que se diz profissional em uma determinada área, mas se ele não consegue ter habilidade sobre aquilo que ele diz ser, logo eu penso que nós não teríamos coragem de utilizar deste serviço, porque seria tolice da nossa parte. Quantas pessoas caem na mão de alguns profissionais que dizem ser, mas que nunca foram responsáveis com a sua profissão e se tornaram animais, tiraram vidas de pessoas, porque quando deveriam ter aplicado o seu coração no nível maior de maturidade, a ponto de desenvolver o seu intelecto por aquilo que ele entendia querer se tornar, desprezou todo o ensino, simplesmente para ter um diploma e dizer que tem habilidade, quando na realidade não tem. Isso fala de uma pessoa totalmente inexperiente. Então aqui eu quero chamar a sua atenção. Se estamos dizendo que somos cristãos, então vamos assumir responsabilidade. Não cabe mais ao líder da igreja, não cabe mais sobre os pastores ter que ler Bíblia e ficar numa plataforma tentando ensinar as pessoas. Não dá mais. Se nós estamos falando de um corpo coletivo, eu acredito que agora a responsabilidade é nossa, e não mais só minha. Então que nós possamos assumir a responsabilidade nesses dias e voltar o nosso coração para as Escrituras, voltar o nosso coração para o Evangelho,
e não para fábulas. Porque hoje, infelizmente, o que as pessoas querem é isso. Pessoas imaturas querem ouvir aquilo que agrada aos seus ouvidos, porque elas não querem se tornar responsáveis, elas não querem assumir o lugar onde elas devem estar, de se tornar. Nós precisamos nesses dias, mais do que ouvir, nós precisamos encarnar a mensagem. Não dá mais para ficar apenas falando, porque é bonito. E existem pessoas que às vezes têm eloquência, conseguem falar bonito, mas o que nós queremos é ver se há testemunho no seu caráter. Esse é o lugar que nós queremos ocupar nesses dias. Tal pessoa diz ser cristã, todavia não sabe usar ou aplicar a palavra, pois a mesma não faz parte vital da sua vida. O que adianta é utilizar da palavra de Cristo, quando o próprio Cristo não está em mim. Percebe? Ser inexperiente é isso. Aí nós corremos para as redes sociais, aí nós corremos para o Instagram e colocamos mensagens de efeito. Para quê? Porque nós temos um problema sério de idolatria. Nós queremos falar ou queremos mostrar aquilo que ainda não nos tornamos, Caio. Me desculpa, não funciona. Eu prefiro que você não fale, mas eu prefiro que você dê testemunho. E a palavra testemunho fala de pessoas que decidiram morrer por uma causa. Nós chamamos essas pessoas de mártires. Homens e mulheres que vão se inclinar diante das Escrituras e vão encarnar a mensagem para ser um testemunho nos últimos dias. Que eu não venha a ser inexperiente. Você sabia, meu querido irmão, que o mundo hoje clama por uma resposta a qual os nossos governantes não conseguem dar? Você sabia que a resposta que o mundo busca, a igreja tem? Por isso nós precisamos nos tornar, antes de levantar a nossa voz, que o Senhor de verdade nesses dias levante homens maduros, homens experientes como João Batista. Quem é você? O Cristo? João, nos seus dias, tinha uma vida inclinada à palavra, tal forma que as pessoas olhavam a sua mensagem e pensavam que ele era o Cristo. Então ele vai dizer, porque quando você alcança uma maturidade, não é sobre quem você é sobre quem você não é. E João vai dizer: eu sou uma voz que clama no deserto. Esse é o papel da igreja hoje. Esse é o papel daqueles que foram chamados para fora. Esse é o papel daqueles que ostenta Cristo no coração. Alguém que vai resplandecer em um mundo em trevas, mas vai revelar a luz. Que haja maturidade em nós nesses dias. Maturidade não é o sair mostrando para as pessoas, mas maturidade é o assumir a responsabilidade em dias difíceis. Sabe, o Senhor tem falado muito ao meu coração que nesses dias o Senhor está querendo levantar uma voz profética que vai trazer direção para a igreja. Apesar das escrituras, mas eu creio, assim como nos dias de Moisés, assim como nos dias de Elias, o Senhor levantou homens com uma voz que trazia direção, mas são homens responsáveis, que se achega diante de Deus para ouvi-lo.
Sabe, nós precisamos voltar os nossos ouvidos para ouvir Deus. Essa epidemia está anunciando isso, que nós devemos voltar para dentro dos nossos lares, e talvez, quem sabe, deixar um pouquinho os nossos compromissos carnais, para nos submeter de verdade sobre a palavra, e tomarmos uma posição nesses dias. Lucas, capítulo 9, ao versículo 14, diz assim. Se você tiver com as suas escrituras aí, ou com a Bíblia aberta, leia Lucas capítulo 8, a partir do versículo 9 ao 14, ou se você puder, anote aí, para você ler depois. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Tem tudo a ver o que nós estamos falando e retratando aqui sobre a questão de pessoas inexperientes. Jesus respondeu: a vocês, Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes. Elas não têm raízes. Não são profundas. E se não são profundas, não conseguem se desenvolver. Somente por algum tempo, e quando chega a tentação, abandonam tudo. Aqui é o perigo da imaturidade. É para isso que eu estou chamando a atenção daqueles que me ouvem. O perigo da imaturidade é isso, porque nós podemos desprezar as bênçãos, porque acabam abandonando tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Sabe que esse texto de Lucas me chama a atenção? É que Jesus contou essa parábola do semeador que saiu a semear, e ele vai falar de 4 tipos de solo. Ora, eu consigo compreender aqui que o problema não é a semente, o problema não é o semeador, o problema é o solo. E ele está falando justamente de pessoas imaturas. É interessante que praticamente quase todos os solos de alguma forma ouvem a palavra, mas infelizmente não consegue fazer com que a palavra se torne vida em si mesmos. Então, que nós possamos ter um olhar para as nossas vidas, e diante de tudo que já ouvimos, o que verdadeiramente se tornou verdade em nós. Paremos de ostentar que somos cristãos, se não conseguimos ser obedientes à voz de Deus. E infelizmente a imaturidade faz com que nós venhamos desprezar tudo,
por não conseguir inclinar o nosso coração na palavra da justiça. É justamente isso que o autor está falando. E ele está fazendo essa aplicação, falando de pessoas imaturas como crianças, que ficam se alimentando apenas de leite. Logo, ele está falando de pessoas inexperientes. São estas palavras que estão se destacando nesse versículo que nós ora apresentamos aqui. Logo tem uma outra palavra, e eu poderia ser mais profundo um pouquinho sobre a inexperiência, porque ela aponta muito para a imaturidade, mas eu quero ganhar tempo com vocês. Então eu já quero falar um pouquinho sobre a palavra da justiça. Grande parte dos primeiros leitores desta carta não tinham necessariamente falta de informação em relação à justiça. O que não tinha era a experiência em praticar as informações que eles tinham. E é justamente essa preocupação do autor. E é isso que ele de alguma forma está apresentando aqui neste versículo. Sabe, é uma palavra de exortação. É como se nós pudéssemos estar ouvindo o grito do autor aos hebreus para a igreja nesses dias. E eu quero chamar sua atenção para isso. A maturidade, ela só vem com a prática. Esse é um problema seríssimo, porque as pessoas não têm mais paciência. As pessoas não conseguem mais ser pacientes. As pessoas querem tudo muito rápido. As pessoas têm necessidade de ver as coisas acontecerem assim, num estralo de dedos. As pessoas pararam de dar importância para a vida. Por quê? Para você se tornar ou estar na condição que você está hoje, nós não podemos esquecer que nós passamos por um processo básico de 9 meses dentro do ventre da nossa mãe. Havia um processo. Eu gosto de dizer que quando nós estávamos no ventre das nossas mães, é interessante por que Deus fez com que nós tivéssemos braços, pernas, boca, porque tudo foi sendo formado a partir do ventre das nossas mães. Nós não saímos do ventre das nossas mães informe, nós saímos de alguma forma completo, no que diz respeito aos nossos órgãos, no que diz respeito aos nossos membros. Mas a minha pergunta é: por que no ventre das nossas mães, quando na realidade ninguém poderia nos ver, a não ser Deus, Ele permitiu que todo tecido ou toda parte estrutural do nosso corpo fosse desenvolvida no ventre da nossa mãe? Porque na realidade Deus sabia que pós nascimento haveria um mundo maior do que o ventre da nossa mãe, e que nós deveríamos ser desenvolvidos para utilizar cada parte daquilo que Ele criou em nós. Ele te deu uma boca, você não podia falar, mas com o tempo passou a falar. Processo. Ele te fez pernas, você não podia usá-las. Processo. Ele te fez braços, mas você não podia abraçar, ou pegar, ou tocar pessoas. Processo. Sem contar que éramos totalmente imaturos, num mundo totalmente estranho, e sem saber como utilizar tudo que Deus deu. Mas na comunhão de outros fomos desenvolvidos. Na comunhão de outros fomos desenvolvidos. A nossa mãe dizia: vem, vem, você consegue, vem, você vai dar o primeiro passo, vem. Os adultos se tornaram criança.
Os adultos se inclinaram. Aquele bebê. Eu brinco que às vezes nós falamos, quando pegamos uma criança, nós falamos como crianças. Nós utilizamos de fala, nós mudamos a voz, tentamos imitar a criança, para quê? Para tentar entrar no mundo dela. Entende? O processo da maturidade foi isso. Jesus, sendo Deus, se fez homem como eu e você, para que nós pudéssemos ter um exemplo de um homem maduro. Isso é ser desenvolvidos de glória em glória, até ser dia perfeito. Ainda que nesse mundo nós não nos tornemos como Ele, mas há uma bendita esperança de que em glória nós tornaremos como Ele é. Ei, da babá, cheika lá, babá, soros. O Senhor nos enche de graça, que nós possamos ser transformados de glória em glória. Ao praticarmos a palavra da justiça, iremos discernir entre o bem e o mal. Podemos dizer que é o Evangelho que revela especialmente a justiça de Deus. Olha Romanos capítulo 1, versículo 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Palavra da justiça também imputa justiça aos homens através da fé em Cristo. Romanos 3, 21 ao 28, Romanos 4, 3, Romanos 4 do versículo 22 ao 25, mas especialmente eu quero ler Romanos 4 versículo 3, porque faz um apontamento a respeito disso, dizendo: pois que diz as Escrituras? As Escrituras aqui apontam para a palavra da justiça. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Logo, também a palavra de justiça, ela é comunicada pelo Espírito. Em Romanos capítulo 8, versículo 2 diz assim: pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou eu e você da ira do pecado e da morte. Uau! Logo, como poderemos ser desenvolvidos, Daniel, Lucas, se nós não atentarmos para a palavra da justiça? Cara, isso é poderoso. Por favor, me ouçam, não se trata de referências diretas do Antigo ou do Novo Testamento. Não é sobre isso, não é sobre mensagens de efeito ou frases de efeito, não é isso. O que está em pauta são os oráculos de Deus, que podem produzir retidão nos homens, ao ponto de mudar o seu caráter. Caráter transformado. E um caráter pode ser transformado quando ele assume responsabilidade. Uma das coisas que, quando nós vamos estudando as Escrituras dentro desse contexto, e eu talvez fale alguma coisa aqui, e é como se eu pudesse sentir o coração do autor aos Hebreus, é porque ele vai fazer aqui uma apresentação das bênçãos, e essas bênçãos, ela está aplicada dentro da justificação, da santificação, que conduz à plena salvação. E é justamente esse perigo da imaturidade, pois eu penso que aqui o autor temia que seus leitores originais pudessem perder essa bênção por achar estranho essa palavra da justiça. E isso é muito sério, porque o apóstolo Paulo já dizia que a palavra da cruz, uau,
A palavra da cruz é loucura para os homens. É isso. Que palavra da cruz? Palavra da justiça. Meu Deus, isso é poderoso. A palavra da cruz, ela é loucura para os homens, porque essa palavra, e é justamente sobre isso que o autor está querendo trabalhar aqui, porque ele está apontando para a morte, mas também para a ressurreição de Cristo. É essa palavra da justiça, porque é uma palavra viva, e essa palavra pode transformar o homem, pode mudar a mentalidade das pessoas. O problema é se eu estou sendo responsivo com aquilo que eu estou ouvindo. Nós não estamos aqui para obrigá-lo a crer. Jesus já fez isso por nós. Você precisa decidir crer no Evangelho. Se esses leitores da época continuassem infantis, a palavra de Deus se tornaria totalmente ineficaz. Por isso eu iniciei dizendo a respeito do leite. Existem pessoas que passam 30, 40, 20, sei lá, anos dentro de uma igreja. Mas a minha pergunta não é quanto tempo você tem de igreja. A minha pergunta é quanto tempo você se converteu de verdade. Quanto tempo você se tornou responsável com aquilo que você está recebendo da parte de Deus? Essa é a mensagem que nos cabe nesse domingo. E eu quero que o Espírito Santo de Deus toque você aí aonde você está agora, no conforto da sua casa. E você, logo depois dessa palavra, incline o teu coração e se derrame diante de Deus. Eu não preciso estar aí com você. Lembre-se, comunhão fala de nós estarmos em torno de Cristo. Precisamos estar em Cristo. A palavra da justiça é uma alusão ao próprio Cristo. Não se esqueça que o fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. É sobre isso. Eu vou repetir: o fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. Eu poderia continuar e avançar aqui, falando mais das Escrituras, mas por nós compreendermos esse novo tempo, e por entendermos também que nós não estamos aqui no prédio onde nós temos por costume estar, eu sei que talvez as pessoas se tornarão impacientes se eu ficar um pouquinho e tentar me prolongar um pouco mais com a mensagem. Eu acredito que o que já foi falado é suficiente para você pensar, meditar e fazer com que o seu coração fique totalmente desconfortável agora diante de Deus. Eu quero orar por você. Senhor, eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos que está assistindo agora esse vídeo pela nossa rede online. Mais do que uma pregação, eu quero orar para que eles assumam responsabilidade com a Tua palavra. O Senhor sabe que eu não fico muito bem diante de câmeras, de luzes, mas eu sinto que essa situação nos empurrou para isso. Então eu posso sentir que é o Senhor que está permitindo que isso aconteça. E já havia palavras específicas de que isso um dia aconteceria. Talvez, quem sabe, essa mensagem atingiria num domingo de manhã apenas os nossos irmãos que estão aqui em comunhão. Mas talvez, quem sabe, essa mensagem agora ela pode se estender entre as nações e tocar vidas, e fazer com que um povo amadureça nesses dias. Porque o nosso Jesus não vai casar com uma menininha, Ele vai casar com uma mulher madura, desenvolvida. Então eu quero encorajar os meus irmãos agora a crescerem, a terem um comportamento de homens amadurecidos, como
a noiva de Cantares, que se permitiu ser desenvolvida, e que desejou Jesus a tal ponto, que ela mesma vai dizer: se vocês encontrarem o meu amado, diga a ele que eu estou enferma de amor. Senhor, faça com que os nossos corações queimem nesses dias. Faça com que os nossos corações, Pai, aqueça pela palavra, a ponto de nós levantarmos agora nesses dias, Senhor, em uma missão profética. Desperta a tua noiva, levanta a tua noiva nesses dias, e que nós possamos ter uma posição diante de você, Jesus. Toque os meus irmãos agora, onde eles estiverem, e que eles possam de verdade se tornar um pouquinho mais parecido com você, Jesus. Lembrando das Escrituras, que aquele que começou a obra há de completá-la até a volta de Yeshua. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos liberar uma canção agora. Você pode ficar de pé onde você está, na sua sala. Você pode ficar de pé, seja aí de frente com a tela do seu computador, da sua televisão. Vamos levantar agora adoração, incenso ao nosso Senhor. Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Vamos fazer isso agora.